sou Ana Luísa. Eu sou o João, como vocês já devem ter me visto aí no podcast. E nós estamos com uma convidada, a Missila, ela é professora da PUC. Então, seja bem-vinda, Missila. E obrigado por estar aqui hoje conosco. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, poder E a gente conversar. Desculpa. A gente vai fazer um bate-papo hoje sobre faculdade, sobre professores, sobre a PUC. E a gente queria agradecer a PUC em geral. A gente, para quem não sabe, nós somos do Colégio Franciscano Santa Isabel e esse é um projeto, o STOP, onde a gente desenvolve a cultura digital por meio do podcast, rádio e o jornal. Sim. Na nossa escola. E é isso. Quer começar? Bom, eu queria que você começasse se apresentando, contando um pouco sobre você, a profissão que você exerce na PUC, né? Contando um pouco sobre sua história. Sim. Tudo que você quiser colocar, tudo bem, você pode falar à vontade aí. Legal. Então, eu sou a professora Missila Cardoso, eu sou formada em Publicidade e Propaganda. Na PUC São Paulo, eu dou aula para o curso de Publicidade e Propaganda, Multimeios, Design, Jogos Digitais. Sou assessora da Pró-Reitoria de Graduação e cuido do programa de relacionamento com os estudantes, o Você na PUC. Eu estou na PUC já há alguns anos, fiz o meu doutorado aqui no TID, então eu sou oficialmente uma filha da PUC, que é como a gente se trata aqui quando a gente está dentro da casa há um tempo e faz parte dessa comunidade acadêmica. Já me deu um frio na barriga aqui, ainda bem que é da PUC, né? Da PUC, né? Ainda bem, né? Nosso podcast é family friendly. Mas filho da PUC é uma coisa normal, fazemos parte dessa comunidade acadêmica, somos filhos dela e representamos com muito amor e com muito afinco a comunidade da PUC São Paulo. Eu achei muito legal que você falou que você dá aula de design, meu colega aqui. Sim. Tem interesse em fazer design. Fazia design. Será que ele vai ser seu futuro aluno? Será, né? Quem sabe? Professor, quem sabe? Também. Você sabe, né? Já tá querendo roubar seu cargo. Não é? Mas quando ele chegar ali, eu também já vou estar de saída, tá tudo certo. Eu comecei a fazer design em 2020, no ano da pandemia, né? Porque eu fiquei muito em casa. Aí arranjei uma coisa para fazer e fui, assim, não tão a fundo, mas eu aprendi várias coisas. Aprendi a usar o Photoshop, aprendi um pouco sobre o mundo do design, os conceitos e tal. Design gráfico, né? Design de banners, de perfis de Instagram. Mas eu não me aprofundei, não. Mas quem sabe, né? Perdi um pouco o interesse, não quis mais continuar nessa área. Enfim. Ainda está na fase de decisão, quem sabe. Qualquer coisa então, estamos aí, eu dou aula exatamente dessas coisas. Quem sabe você possa ser um futuro aluno. Quem sabe. A gente queria saber como é que a PUC se constituiu, como é que ela foi formada. Se você conhece a história da PUC, como você é professora, acredito eu que ela vai conhecer sobre a história. A PUC ela é uma universidade que já tem agora 76 anos. Ela começou em 1946. Mais velha que eu, né? Que eu também, graças a Deus. Nós dois juntos. E ela se formou da junção de algumas outras instituições que foram se agregando para formar exatamente a PUC. E aí o Papa acabou concedendo o título de pontifícia, e aí a partir de então a gente passou a ser a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, assim como a gente tem várias instituições no país que também são PUC, né? E a gente é a PUC São Paulo. Então, ao longo dos anos, a PUC foi se instituindo, né, agregando novos cursos, também agregando faculdades, por exemplo, como as faculdades de Medicina e Enfermagem em Sorocaba, onde a gente tem até hoje o campus Sorocaba, e ela foi, ao longo da história, se caracterizando como uma instituição que prima pela excelência acadêmica, pela busca pelo senso crítico dos nossos estudantes. A democracia é um pilar essencial da formação da PUC São Paulo, tanto nos seus
né, na sua formação, quanto também na instituição dos seus cargos eletivos como reitorias, pró-reitorias, coordenações de curso e direções, e ela veio, ao longo dessa história, firmando marcos como a instituição de cursos de pós-graduação. Hoje, entre as universidades particulares, ela é a que tem o maior número de cursos de pós-graduação. Então, ela investe muito em pesquisa e muito na educação, na vivência acadêmica como um todo. Que legal. E eu queria saber, marcos históricos que a PUC fez, né, para a história do nosso país, contribuiu para o nosso país, assim. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Foi uma das primeiras instituições particulares a colocar cursos de pós-graduação, isso é um marco importantíssimo. Nós temos um outro marco importantíssimo que demonstra a preocupação e a responsabilidade da PUC com a educação e com a democracia, quando na década de 70 a PUC sofreu a invasão, né, pela polícia, né, da então ditadura, e resistiu como campo onde a democracia permanecia. Tanto que na década de 80 ela também é marcada pela primeira universidade que teve voto direto para a reitoria, reconduzindo a professora Kifuri para mais um mandato de reitora, sendo esse mandato indicado pela comunidade interna, professores, funcionários e estudantes. Então, durante todo esse período, a PUC primou tanto pela excelência acadêmica, ela abraçou professores que foram perseguidos durante o período da ditadura, professores que foram tirados das universidades públicas, né, em perseguição, e ela também trouxe para os seus quadros acadêmicos esses professores de grande nome e remonta para manter a educação nos níveis de excelência, né? Ela abrigou, não só para abrigar, mas por considerar que esses professores representavam uma excelência acadêmica para os quadros da PUC São Paulo. E desde sempre, né, ela buscou aí, nos seus quadros, manter professores com formação sólida e também com reconhecimento nacional e internacional. Isso traz para a PUC essa representatividade histórica que vem se representando e que vem se reafirmando ao longo dos anos, inclusive com atos pela democracia, inclusive nesse ano, que marcaram aí o nosso ano histórico aí. Eu vi que, eu acompanhei pelas redes sociais, né, que o candidato, né, do segundo turno, o Lula, estava lá na PUC, e aí uma das candidatas também, a Simone Tebet, a Marina, eu achei muito legal, né, vocês terem esse espaço de trazer candidatos, de abordar sobre política para os alunos poderem ver, então é muito legal, eu achei isso bem interessante. Sim. Agora que você falou, você quer falar mais alguma coisa, complementar? Não, eu só ia complementar que esse foi um ato do PUC pela democracia e que, na verdade, a PUC apoia a democracia. E, no caso, no segundo turno, a PUC entendeu que quem representava a democracia e o respeito a tudo que a democracia representa era a chapa do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva e tudo que estava, né, todo o staff que estava acompanhando, e foi feito um ato em que eles estavam presentes, representando essa democracia pela qual a PUC não só defende, mas como ela também vivencia. Sim, agora que você falou um pouco da história da PUC, contou um pouco de como ela se constituiu, como ela se formou, a gente queria saber sobre a sua história na PUC. Como que você teve o interesse, como que foi, eu não sei se foi uma virada de chave, mas se teve alguma, como que você descobriu que você queria fazer o que você faz hoje? Como é que você entrou, quando, sabe? A sua história.
A minha história na PUC, ela é uma história que, perto de alguns colegas, ela é até uma história recente. Eu entrei na PUC em 2014, já como professora, né, num concurso docente, porque os Então professores... Desculpa, você se formou em outro lugar. Eu me formei em outro lugar. Mas a PUC sempre esteve aí no rol das instituições acadêmicas de excelência. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer um concurso docente para dar aula na PUC, era uma oportunidade muito grande. Quando eu fui aprovada nesse concurso, eu me senti muito lisonjeada e muito grata por conseguir estar entre docentes que eu conhecia, em que eu admirava e que podia agora estar frequentando a mesma sala de professores que eles, né? Então, estou desde 2014 aqui. Em função de estar aqui, tive a oportunidade de fazer o doutorado. Já era um desejo anterior poder fazer doutorado na PUC, e o fato de estar como docente aqui me permitiu ter uma maior facilidade com esse acesso, e eu fiz o doutorado no programa de Tecnologias e Inteligência do Design Digital, né, onde eu defendi meu doutorado agora em 2020, durante a pandemia, e tendo, então, a PUC como forma dentro da minha formação acadêmica e não só do exercício da prática acadêmica como docente. Interessante. Então, desde o início, quando você decidiu fazer a faculdade de design, você já se via sendo professor, então? Eu fiz a faculdade de Publicidade e Propaganda. Eu fiz magistério antes, né? Que antes o magistério, não existe mais o curso de magistério, né, antigo normalista, era um curso técnico profissionalizante que você fazia durante o colégio, né? Durante o ensino médio. E eu então eu tenho a formação de professora mais para o ensino básico, né? E aí eu fiz a faculdade. Durante um tempo eu fiquei só no mercado de trabalho, mas aí surgiu uma oportunidade em uma outra instituição de também aproveitar os meus conhecimentos técnicos da minha profissão como professora. E aí eu ingressei e o bichinho que já tinha me mordido lá atrás da docência, ele se firmou, porque aí eu estava sendo docente de algo que eu tinha escolhido, né? Tinha abraçado como carreira, que era a publicidade, que é a publicidade, e aí isso se firmou, e hoje ele a minha profissão é essa, né? Eu acabei, de uma certa maneira, migrando do mercado tradicional para o mercado acadêmico, e hoje eu me dedico 100% ao mercado acadêmico, ainda exercendo a minha profissão, porque temos agências experimentais, onde eu também desenvolvo trabalho, já estive à frente da Agência Experimental de Publicidade e Propaganda da PUC São Paulo e de outras instituições, então eu entendo que eu juntei os meus dois universos de interesse, né? A docência e a minha própria profissão de formação, que é a publicidade. Legal. E assim, como que funciona? Como é que é seu dia a dia na PUC? Quando você dá aula, como que funciona? É muito corrido? É estressante? É satisfatório? Um pouquinho dos dois? Muito dos dois? Muito de um? Na verdade, assim, trabalhar é exigente, né? Não existe. É muito difícil você ter um trabalho onde você não tem exigências, onde você não tem momentos de estresse, mas é muito gostoso trabalhar aqui. Eu divido o meu tempo na universidade em duas frentes. Eu tenho a frente da docência, onde eu dou aula eventualmente para esses cursos. Nesse momento eu estou dando aula apenas para o pessoal do TCC de publicidade, então eu tenho aí 3 turmas de TCC, e outra parte do meu tempo eu estou no administrativo dentro da PUC São Paulo, na pró-reitoria de graduação, cuidando aí desse relacionamento com os estudantes, que é o Você na PUC. Então eu divido meu tempo entre essas duas funções dentro da universidade. Então o trabalho administrativo me permite conhecer mais gente na universidade, conhecer vários setores da universidade, e a vivência acadêmica me mantém próxima dos estudantes, próximo daquilo
que é a minha formação fundamental. Quantas redes da PUC tem em torno do Brasil inteiro? Quantas instituições? São várias. É que elas não são uma rede, tá? Cada faculdade, cada pontifícia é uma faculdade separada. Então, elas não formam uma rede no sentido de que elas são apenas campi, né? Campos avançados. Então, a PUC São Paulo é a PUC São Paulo, a PUC Campinas é a PUC Campinas, cada uma tem a sua administração e a sua mantenedora independente. Todas elas, no final das contas, respondem ao Vaticano, afinal de contas, são instituições católicas. E como é que foi para você? Eu não sei se você já era professora, eu acho que não. Quando a pandemia chegou na PUC, como foi o impacto? Quais desafios vocês, instituição, tiveram que enfrentar? Não foi simples, porque de um momento para outro, nós entramos num lockdown, né? A gente estava com um mês de aula em março de 2020. Você já era professora? Oi? Sim, eu dou aula eu sou professora universitária desde o ano 2000, na verdade. Né? Então, já estava na PUC também, estou desde 2014 na PUC, e foi um grande desafio porque ninguém sabia, primeiro, quanto tempo isso iria durar. A ideia era de uma quarentena de 2 semanas, que viraram quase 2 anos, né? Então, no princípio, tudo era muito novo, nós tivemos que sair do presencial e ir para o remoto. A PUC manteve, durante a pandemia, as suas aulas num sistema que a gente chama de híbrido. As aulas, elas eram síncronas, isto é, elas aconteciam no horário da sua aula, no tempo de aula. Elas não eram aulas de EAD, né, que é aula à distância, que são gravadas previamente e tudo mais. O contato com os estudantes era, como a gente está aqui agora, via internet, via vídeo, mas em tempo real, o que manteve parcialmente a proximidade dos estudantes e dos professores. O grande desafio foi adaptar todo o sistema de ensino para esse ensino à distância. Adaptar as aulas, adaptar a condição que nós estávamos de medo, né? Alunos e professores, né? Medos, incertezas, muitas pessoas perdendo parentes, entes queridos, muitas pessoas perdendo o trabalho por estarem em colocações que exigiam a presença, então perdendo emprego, e a gente teve que lidar com tudo isso, com as emoções que estavam à flor da pele, com o medo que estava à flor da pele, e ainda colocar a educação para funcionar. Em cerca de 1 semana, nós conseguimos transicionar do presencial para o remoto, e aí nós fomos aprendendo a cada dia com isso, e porque ela instituiu o que a gente chamava então de GAAR, que era o Grupo de Apoio às Atividades Remotas, para auxiliar os professores a criar novas estratégias, a se adaptar às tecnologias, a colocar tudo isso para funcionar e fazer as aulas não pararem. Então, a PUC não parou, nós não ficamos sem aula, nós transicionamos do presencial para o online. Em 1 semana, a gente já estava completamente online. E assim, levando em consideração a sua visão, ao seu ver, qual que você acha que é o diferencial da PUC em relação às outras universidades? Por que você acha que a gente deve focar em entrar na PUC, por exemplo, para cursar algo? Qual é o que faz a pessoa sentir a diferença? O que, no caso? A PUC, ela prima pela excelência acadêmica. Então, ela não busca apenas e tão somente a formação, mas uma formação de qualidade dos nossos estudantes. E, para isso, ela tem um corpo docente qualificado.
Mais de 80% do nosso corpo docente é formado por doutores e pós-doutores reconhecidos nacional e internacionalmente. A PUC constantemente busca o aprimoramento dos seus cursos, buscando se alinhar, por um lado, ao mercado de trabalho, às demandas do mercado de trabalho que o tempo todo estão mudando, né? Cada vez mais o nosso tempo é acelerado e as coisas mudam muito rápido em função das tecnologias. Então, a gente busca um aprimoramento dos nossos cursos para estarem alinhados a isso, não reféns disso, mas alinhados e entregando o profissional que o mercado precisa. Nós formamos um profissional crítico, que é um profissional pensante, que ele não é só um executor das suas funções, mas ele é um profissional que pensa, ele analisa e ele aplica de maneira consciente o que ele faz. A PUC também forma um estudante, né, um profissional cidadão, responsável dentro da sociedade, preocupado com as questões sociais. Então, isso são diferenciais importantes que, na verdade, nos levam a um outro diferencial da PUC, que é ser reconhecida pelo mercado. Né? Tudo isso que a PUC faz é reconhecido pelo mercado, o mercado busca nossos estudantes, o mercado vem atrás e trata de maneira diferenciada o nosso egresso e o nosso estudante, porque nós temos muitos estudantes que já estão ingressando no mercado de trabalho durante os seus cursos, dada a qualidade acadêmica que ele oferece, sendo um bom profissional. E isso também é reconhecido pelos rankings que a gente tem de educação, nacionais e internacionais, onde a PUC está sempre muito bem colocada, nas primeiras posições, dentre as universidades particulares. A PUC é uma universidade comunitária, ela não visa o lucro, então ela reinveste tudo que ela recebe na própria instituição, na melhoria e no aprimoramento do ensino da universidade. E como que funciona para fazer a matrícula, né, a inscrição para poder estudar na PUC? A PUC tem várias formas de ingresso, né? Nós temos os vestibulares de verão e o vestibular de inverno, né? Então, para todos os cursos ofertados na graduação, no vestibular de verão eles são ofertados. No vestibular do inverno nós temos algumas carreiras apenas com ingresso. Nós temos ingresso via o próprio Enem, nós temos ingresso via ProUni, nós temos ingresso via IB, que é aquele processo de dupla diplomação, né, de diplomação internacional. Temos transferência também, alguns vindos transferidos de outras instituições públicas e privadas no país. Então, a gente tem diversas formas de ingresso. É só ficar antenado nos nossos editais, né? Agora nós estamos com o vestibular de verão acontecendo e para o ingresso agora para 2023. E com ele também ProUni, inscrição via também utilizando a nota de Enem, e tudo isso acontecendo nesse momento. Conheço muitas pessoas aqui na escola que querem cursar publicidade, design também, conheço bastante. Quem sabe, né? A escola não consegue fazer essa. Quem sabe? A escola não consegue fazer essa ponte. Né? Legal, que bom. Estamos então, aí de portas abertas para vocês. Principalmente para o pessoal que vai se formar agora, né? Sim, tem o pessoal uma turma do terceiro bem legal. ano. Que bom. O pessoal do terceiro ano está aqui atrás da gente, na sala de trás. E eles estão bem interessados em vestibular, eu acho, né? A gente também, né? Eu acho muito legal a gente ter esse momento, né, de conversar, poder bater um bate-papo com uma professora que trabalha na universidade. Porque, querendo ou não, mesmo que a gente esteja no primeiro ano, mas a gente já está com um pensamento, né? A gente já está focado no futuro, na faculdade que a gente quer fazer. Então, está sendo muito legal bater esse bate-papo. Até pela experiência, às vezes aqui na escola a gente conversa sobre alguma coisa de universidade, de Enem, de vestibular, e já vem aquele frio na barriga que é muito difícil. E
verdade é assim, né? Não tem como negar. Mas agora, Eu acho que eu considero que o mais professora, difícil e o processo decisório ele começa realmente no primeiro ano, né? Vocês vão começar a ter que tomar a decisão de qual é a carreira que vocês vão escolher, de quais as universidades que têm a carreira que vocês querem e escolher entre tudo isso. Isso não é fácil. Eu acho cruel, né? Com a idade que vocês têm que tomar essa decisão que antigamente a gente falava que era uma decisão para o resto da vida, e hoje a gente diz que é uma das decisões. Nada impede de você ter uma carreira até uma determinada idade, depois migrar para uma outra área, até porque muitas carreiras vão surgir nos próximos anos, carreiras que a gente ainda nem sabe que elas existem, né? Então, tem as carreiras clássicas, né, que todo mundo tem ela em mente, medicina, engenharia, administração, direito, publicidade, e tem outras que estão surgindo aí. Por exemplo, a gente tem o curso de cyberfísicos, né, de sistemas cyberfísicos. Nós temos o próprio design, que é uma carreira recente, né, como curso de graduação. Então, e outras vão surgir aí nos próximos anos, mas é uma decisão realmente, imagino como vocês já começam a ficar aflitos com isso. sim, e para finalizar, a gente queria que você falasse um pouco sobre o que você acha da sua experiência, da sua vivência na PUC, agradecimentos, abraços para alguém específico, não sei, aquela confraternização de final, né, que é clássica. Eu quero convidar para quem tiver interesse, quem estiver nos assistindo, se quiser conhecer um pouco mais algum curso, se quiser conhecer o nosso campo, os nossos campi, entre em contato com o Você na PUC, coloca lá Você na PUC, tudo junto, que vocês vão entrar em contato com o nosso setor de relacionamento com o estudante, e vocês podem visitar. Vocês podem conversar com o coordenador do curso para tirar dúvidas sobre a carreira que você está pensando em escolher, para entender como é que é o curso que você está pensando em fazer, como é que ele é aqui na PUC São Paulo, como é que é a nossa estrutura, conversar até com os nossos estudantes, de repente, vir visitar os nossos campi, para poder conhecer. Então, busquem as informações, e nós estamos aqui exatamente para ajudar vocês nessa decisão que a gente sabe que é difícil, a gente já passou por isso, a gente sabe como é que é, e a gente quer ajudar vocês a tornar um pouquinho mais fácil essa passagem, né? Então, aqui a gente está de portas abertas para vocês, para o que vocês precisarem de informação, a gente está disponível para vocês. Quero agradecer a Ana, ao João pela recepção, por esse bate-papo, que eu acho que é sempre enriquecedor a gente poder falar sobre esse momento da escolha, falar sobre a instituição. A PUC São Paulo é uma universidade que é uma família. A gente fala que é a família, a comunidade puciana, ela é muito viva e muito rica, muita coisa acontece o tempo todo aqui na PUC. Nós temos atividades, não só as acadêmicas, nós temos atividades culturais, nós temos atividades de iniciação científica. Os nossos estudantes, eles têm uma vivência que a gente chama de verdade de universidade, no sentido mais estrito da ideia, que é vivenciar, fazer pesquisa do que é interessante para ele. O estudante tem a oportunidade na PUC São Paulo de estudar disciplinas que a gente chama de optativas da universidade, onde vocês podem fazer um curso e fazer uma disciplina em outro curso que é do seu interesse, para complementar o seu conhecimento, tornar mais abrangente e se tornar um profissional depois mais completo e mais com maiores oportunidades no mercado, sendo de verdade senhor das suas escolhas e do seu percurso acadêmico. Então, mais uma vez, convido vocês a nos conhecerem, agradeço por esse espaço, por esse convite, e ficamos à disposição de vocês. A gente que agradece, muito obrigada pelo bate-papo, por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer conhecer você. Espero que a gente possa ter mais momentos assim, poder conversar. Bom, como a Ana Luísa, mais conhecida como Matos, ela começou, eu gostaria de finalizar o podcast aqui agradecendo a você
que assistiu até aqui esse nosso bate-papo. Como a Missila já falou, se você tiver interesse, é só dar uma procurada sobre a PUC, para quem quiser ir lá visitar, só reforçando. A gente queria deixar aqui embaixo as nossas redes sociais, para caso quem está assistindo aí tenha interesse de conhecer mais sobre o projeto, vai estar sempre de portas abertas. Agradecer a Missila, a quem está na produção aí, se quiser dar uma aparecida, que tem 2 sujeitos aí que sumiram. Deram maior suporte para a gente. Vieram produção. todos preparados. Muito obrigada, pessoal. É isso aí. O Roberto Muito Moraes. Obrigada, Roberto, pelo suporte, pelo apoio. E por estarem aqui hoje. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.